a pedidos aí, eu vou resolver mais 3 exercícios daquela lista, tá? Então, o 18, 19 e o 20. O 18, esse aqui, ó. Um corpo está sendo arrastado em uma superfície lisa, atrito desprezível, então não tem nenhuma outra força, tá? Tracionado por 2 cordas, conforme o diagrama de forças abaixo. Qual a intensidade da força resultante FR? Então aqui, ó, esse vetor aqui, ele está representando uma corda puxando para cá. Esse vetor está representando uma corda puxando para cá. O objeto estaria aqui nesse ponto, tá? Então como é que eu calculo a resultante? Então, a primeira coisa, vamos resolver geometricamente. Então, usando a regra do paralelogramo. Eu venho com uma régua aqui, eu traço uma paralela a um dos vetores. Depois eu traço uma outra paralela ao outro vetor. E aí, a reta que sai daqui do ponto até o cruzamento das paralelas, esse aqui, ó, esse cara aqui é o vetor resultante. Então, resolver geometricamente é isso aqui. Agora tem que resolver algebricamente, na conta, né? Como que eu faço essa conta? Você vai usar a fórmula de soma de vetores para qualquer ângulo. A resultante ao quadrado é igual ao primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vetor, vezes o segundo vetor, vezes o cosseno de alfa. Tá? Sendo que aqui, olha, quem que é o alfa aqui, ó? O alfa, então vamos dar o nome aos bois. O primeiro vetor vale 3, que é esse cara aqui. O segundo vetor vale 5, que é esse cara aqui. O ângulo alfa igual a 120 graus, tá? Então, usando a fórmula, como que fica? Né? Vai ficar R ao quadrado é igual a... Vamos colocar o A, que é o 3 ao quadrado, mais o 5 ao quadrado, que é o B, mais 2 vezes o A, que é o 3, vezes o 5, vezes o cosseno de alfa. E aí, é claro, né? Qual que é o tempero aí principal? É eu saber quem que é o cosseno de alfa. Bom, qual que é o cosseno de 120 graus? Aí você vai ter que consultar uma tabela. Tá? Geralmente, pessoal, alguns valores de cosseno e seno você tem que ter na cabeça, tá? Mas isso é outra matéria, trigonometria. Não vou ficar entrando nisso aqui. Eu já vou passar a resposta direto e, sei lá, vocês procuram aí. Mas o que eu posso falar é o seguinte: o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, tá? Então você pega lá, por exemplo, o cosseno de 45 graus e o cosseno de 135 graus, somando os dois dá 180, então eles são complementares. Então o cosseno de um é igual ao cosseno do outro, tá? Menos. Então no caso aqui, o cosseno de 120 vai ser igual a menos o cosseno de 60, tá? Então o cosseno de 60 é meio, então o cosseno de 120 vai ser igual a menos meio. Ou se você quiser, procure alguma tabela, alguma coisa, você vai achar que é menos meio, tá? Então o cosseno de 120 é menos meio. Então como é que vai ficar isso aqui? R ao quadrado é igual... Quanto que é 3 ao quadrado, gente? É 9 mais... Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Aí aqui, olha, vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5 vezes menos meio, tá? Tudo bem? Então vamos lá. R ao quadrado é igual... Aqui cortou aqui. Então vai ficar 9 mais 25 menos 15. Então aqui, olha, vai ficar R ao quadrado é igual... Então vai ficar 9 mais 25 menos 15, isso vai dar 19, tá? Só que aqui é R ao quadrado. Eu não quero saber R ao quadrado, eu quero saber R. Então como é que eu faço? Tiro a raiz dos dois lados. R vai ser igual a raiz de 19, né? Eu aplico raiz aqui e aplico raiz aqui. A raiz de R ao quadrado vai dar R. E a raiz de
19 é raiz de 19. Então aqui, olha, quando você for ver as alternativas que ele coloca aqui para você, né? Qual que tem a raiz de 19 aqui? Esse primeiro aqui, né? Então a resposta é o A. Tá? Se desculpa essa redundância aqui, é porque foi edição. Bom, daqui, uma delas que eu já poderia achar que não é essa aqui, ó. Não pode ser essa aqui. Por que não pode ser essa aqui? Porque ele colocou resposta raiz de 49. Gente, nunca que um exercício ia colocar isso. Raiz de 49 é 7. Então ele já colocaria aqui resposta de 7. Ele não colocaria assim, tá? Porque você já consegue resolver. Mas no caso, é essa aqui, tá? Então ficou raiz de 19 a resposta. Quanto que é esse valor? Não precisa. Já está aqui na alternativa, você já sabe aqui que é esse cara. E veja, com certeza eu sei uma coisa. Esse R, ele é menor do que 3 e ele é menor do que 5, tá? Sempre a resultante, ela vai ser menor quando o ângulo ele é maior do que 90 graus aqui. Eu sei que ele é menor do que qualquer um dos dois aqui, tá? Então, a resposta é essa aqui. Essa 19 aqui não precisa fazer cálculo, tá? Ela é bem para ver a sua intuição, tá? Em relação a cálculos geométricos. Então aqui você tem esse vetor e esse vetor somando com esse vetor e esse vetor. Você tem 4 vetores aqui. Uma das coisas que a gente verifica na soma vetorial é que você faz de 2 em 2, tá, gente? Você não pode somar 3, 4 vetores, não dá certo isso aí. Você tem que fazer de 2 em 2. Então, olhando aqui, eu poderia somar esse cara com esse, mas eu vou escolher somar esse cara com esse, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu coloco aqui uma reta representando o P e aqui coloco uma reta representando o M, tá? E a soma deles eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu faço uma reta daqui para cá, ou eu faço um paralelo desse aqui, que é o M, e faço um paralelo desse aqui, que é o P, e traço uma reta aqui. É a mesma coisa, tá, gente? Então aqui, esse vetor aqui, ó, é a soma de P mais M. E aqui, desse lado, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o vetor aqui, vou desenhar aqui do lado o vetor R, tá? Conseguem ver aí certinho? Vou desenhar o vetor R e vou desenhar o vetor N de navio. Tá aqui, ó. E a somatória também vai ser esse vetor que liga aqui. Ou se quiser fazer o paralelogramo, paralelo com N, paralelo com R, esse vetor soma aqui. É a mesma coisa, tá? Então, esse cara mais esse cara, eu vou ter uma resultante aqui, que vai ser assim. E olha só, essa resultante aqui, ela é igual a esse mais esse, mas também igual a esse mais esse, né? E aí eu vou olhar as alternativas lá para ver qual que é a alternativa certa. Então, a resultante vai ser M mais N mais P mais R igual a zero? Não, né, gente? Porque você está somando essas duas forças para cá, mais essas duas forças para cá. Não vai dar zero, né? Vai dar... Esse cara aqui não é zero, olha aqui, ó. Ele tem um tamanho. Geometricamente eu vejo que não é zero, então não pode ser essa A aqui. Despreza ela. Vamos para B. P mais M é igual a R mais N? É, né? Por quê? Esse mais esse está sendo igual a esse mais esse, que é esse cara aqui, né? Na verdade, o resultante aqui vai dar duas vezes P mais M ou duas vezes R mais N. Por quê? Somar esse com esse vai dar um cara assim. E somar esse com esse vai dar também um cara assim. Então, os dois lados aqui vai dar a mesma força. Então, são duas vezes a força aqui. Então, a resposta certa é essa aqui, tá? Mas, vamos ver essa aqui, ó. P mais R igual a M mais N. Então, P mais R igual a M mais N? Não, né? Não dá pra falar. Por quê? Porque eu não sei o tamanho de P, eu não sei o tamanho de R. Eu não sei o tamanho de M, nem sei o tamanho de N. Não dá pra ver aqui, ó. O que eu tô vendo aqui, ó, é que esse M e esse R, que são os menores, eles não são iguais. Se eles fossem iguais, né, isso aqui seria um quadrado ou seria um losango, mas isso não é. Isso aqui, olha, cada um tem um tamanho aqui, então eu não posso afirmar isso aqui. Não dá pra saber. E aqui, P menos R é igual a M menos N, também não dá pra saber porque eu não sei o tamanho. Se eu tivesse os módulos aqui, os valores, eu poderia até
tentar, mas eu não sei, então não dá para falar. E finalmente aqui a resposta E. P mais R mais N igual a M também, né? É a mais absurda que tem. Ele está falando que esse cara mais esse cara mais esse cara é igual a esse cara. Olha o tamanho desse cara aqui. Você acha que esses três caras aqui é igual a esse cara? Não é, né? Então a resposta aqui é a B de bola, tá? E vamos para 20 aqui. Vamos para a questão 20, vamos ver o que faz. Através de uma corda, aplica-se uma força. Essa aqui, olha, é bem típica de questão de concurso e vestibular, tá? É bem a cara do que eles acabam perguntando. Através de uma corda, aplica-se uma força F igual a 100 newtons em um gancho engastado, né? Aqui, engastado é isso aqui. Em uma parede rígida, conforme a figura, seno de alfa igual a 0,6 e cosseno de alfa igual a 0,8. A componente horizontal da força vale em newtons. Então, dado todas essas informações, né? Vamos pro desenho aqui. Então, vamos centralizar o desenho aqui, para ficar fácil para todo mundo ver, tá? Então, olha, tá aqui a parede, tá aqui o gancho e aqui tá a corda. Então, a corda tá puxando para cá. Bom, gente, a corda puxa para cá, o que vai acontecer? Essa força aqui, ela tem duas componentes. Ela tem uma componente aqui, que é essa aqui. E ela tem uma componente aqui. Tá? Então, quando você puxa nessa direção de F aqui, a força está nessa direção e sentido. Só que parte da força, ela se decompõe aqui e aqui. Se você somar isso mais isso, vai dar isso aqui, tá? E aí, conforme eu tinha passado lá nos vídeos de explicação, essa componente aqui, de baixo aqui, quem que é ela? Né? Essa aqui é a F vezes o cosseno de alfa. E quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o F vezes o seno de alfa, tá? O alfa tá aqui, ó. Tá falhado aqui, mas o alfa é esse cara aqui, esse ângulo alfa. Então o que ele tá falando? O F aqui vale 100. Então quem que é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é 100 vezes o cosseno de alfa. E ele deu o cosseno de alfa, que ele deu o cosseno e o seno, na verdade, né? Olha aqui, ó, cosseno de alfa igual a 0,8, tá? Então, se você fizer aqui, como que eu faço o cálculo? Aqui, horizontal, deitado, e vertical em pé, tá? Ele quer saber horizontal. Então, horizontal é igual a F vezes cosseno de alfa, que vai ser igual a 100 vezes 0,8. O cosseno de alfa ele deu, 0,8. Tá? Aqui, ó. Então, vai ser igual a 80, né? É bem facinho, tá? Então, a força horizontal aqui vai ser 80. Então, tá aqui. E se eu quiser calcular o outro, também dá. Quanto que vale essa força aqui, ó? Ela vale F vezes seno de alfa. Vai ser igual a 100 vezes 0,6. Vai ser igual a 60 newtons, né? Então, essa força aqui, que é para cima, vale 60 newtons. E essa força aqui vale 80 newtons. É claro, né? Você imagina, tá aqui o gancho preso na parede. Se você puxar só para cá, você não está perdendo nada. Por quê? O gancho está preso nessa direção e você está puxando para cá. Então você está sacando ele da parede, tirando. Só que se você puxar para cá, você só vai estar aproveitando essa componente aqui para tirar ele da parede. Essa parte aqui, ó, você está jogando fora, né? Então é isso que ele está dizendo, que ele quer saber qual é a força efetiva aqui. Essa aqui. A resposta é 80 newtons, tá? Tá aqui.